Olá, eu me chamo Camila e moro em Morro do Pilar, em Minas Gerais. Por volta do ano de 2008, eu e a minha família ficamos alguns dias sem energia elétrica. E durante esse tempo, algo estranho surgiu em minha casa. Morávamos em uma casa grande, cercada de muro com grades, em um vasto quintal nos fundos da casa. E como não tinha energia elétrica, eu me distraía com um radinho de pilhas que eu ouvia durante a noite. Uma noite, eu estava na cozinha com a minha mãe e ela olhou para um gato que nós tínhamos. Bem, a minha mãe achou estranho porque aquele gato estava olhando fixamente para um local. Ele olhava para alguma coisa ali na escuridão do quintal, pela porta da cozinha. E eu até brinquei com a minha mãe dizendo que os gatos ele tem um pé aqui e o outro no outro mundo. Pouco tempo depois, a minha mãe saiu da cozinha em direção ao quarto dela. E quando ela passou perto do meu quarto, ela escutou um barulho e me chamou apavorada. Quando eu cheguei lá perto, eu gelei de medo porque era um forte barulho no telhado. Bem, mas logo percebemos que era briga de gatos. Então, como o meu gato era muito brigão, ele logo correu para cima da casa. Olhamos para o nosso jardim e ali havia vários gatos em cima do muro, cerca de uns 3. Então deduzimos que provavelmente havia alguma fêmea no cio, e por isso todo aquele alvoroço de gatos. Mas a briga continuou. Mas eu não sabia se de fato os gatos estavam brigando ou transando loucamente, pois quem já viu a relação sexual dos felinos sabe que é uma loucura, realmente um verdadeiro escândalo. Mas como de costume, em qualquer lugar, logo se ouve todos os cães da vizinhança latirem, e assim aconteceu. Bem, a minha mãe já estava irritada dos gatos sempre fazerem da nossa casa um gatel. Gatel é tipo um motel de gatos. E o culpado era o nosso gato Jubileu. Ele era muito cafajeste e engravidava todas as gatas da vizinhança. Então era muito comum algum gato traído ou chifrudo vir tomar satisfações com o Jubileu. Bem, em meio a tantos gritos de gatos e latidos de cachorro, logo escutamos algo que nos fez gelar a espinha. Um uivo muito alto, bem próximo à nossa casa. Aquele uivo fez cessar a putaria dos gatos e só os cães ficaram latindo. A minha mãe foi até a janela ver do que se tratava aquilo, pois nenhuma de nós jamais escutamos algo desse tipo. A minha mãe, quando olhou pela janela, ela ficou branca. Perguntei o que ela estava vendo, e ela, gaguejando, me disse que havia um bicho preto lá fora, que andava esquisito e parecia um jumento. Achei que ela estava querendo me pôr medo. Mas foi aí que escutei novamente aquele uivo misturado com gritos e granidos, e foi muito alto. Nós duas saímos correndo, fechando as portas e janelas da casa. Pois apesar do bairro estar sem luz, a luz da lua clareava muito bem lá fora. E depois que fechamos tudo, corremos para o meu quarto e apagamos até a vela. Ficamos nós duas ali sentadas na minha cama e logo percebi que o Jubileu estava lá escondido em cima do meu guarda-roupas. Logo, escutamos algo muito pesado se chocar com o nosso portão e pisadas fortes em volta da nossa casa. Mas o pior
foi ouvir aquela coisa urrando e os gatos gritando. Aquilo foi um tremendo alvoroço no quintal de nossa casa. Eu e minha mãe estávamos abraçadas e rezando de tanto medo. O Jubileu estava em cima do meu guarda-roupa, totalmente imóvel, somente com as orelhas em pé, escutando tudo à sua volta. Aquela noite demorou muito a se passar. E no outro dia cedo, levantamos e fomos lá fora ver o que foi tudo aquilo que ocorreu na noite passada. E para nossa surpresa, encontramos pegadas grandes no quintal, plantas quebradas e destruídas, e o mais aterrador foram pelos, cabeças e rabos de gatos que encontramos espalhados por todo o quintal. O chão estava totalmente banhado de sangue dos gatos e devia ter aproximadamente uns 4 ou 5 gatos mortos ali em nosso quintal. E mesmo assim, só havia partes dos bichanos. A minha mãe dizia que aquela criatura que ela viu e que invadiu a nossa casa e provavelmente acabou com os felinos era um lobisomem. Porém, bem diferente desses lobisomens que as pessoas descrevem. Mas desde esse dia em diante, algo de ruim se apoderou da minha casa e ela passou a ser assombrada. Eu acordava toda madrugada com alguma coisa empurrando a porta do meu quarto, como se estivesse tentando entrar. E eu sempre rezava e rezava. Eu coloquei um terço na cabeceira da cama, e quando isso acontecia, eu só fazia segurar o terço e rezava de volta até dormir. Mas teve uma noite que, após eu rezar, quando eu já estava quase adormecendo, soltei o terço e escutei uns barulhos vindo do chão e tentei identificar o que era. Eu fiquei sem saber o que fazer quando percebi que o barulho que eu estava ouvindo era o terço que havia se quebrado e as bolinhas estavam todas quicando pelo chão. Acendi a luz do quarto e percebi que as bolinhas do terço formaram uma cruz invertida no chão do quarto. Tremi dos pés à cabeça, pois sabia que aquele formato com as bolinhas não foi por mero acaso, e sim por uma força maligna. Nessa noite, eu dormi na cama com meu pai e com a minha mãe, pois nesse dia o meu pai já havia retornado de viagem. Quase todas as noites, eu ouvia uivos vindo ao longe, e o Jubileu passou a não mais sair de casa, e ele só dormia em cima do meu guarda-roupas. Sem falar que o meu quarto vivia constantemente com as paredes molhadas, como se ficasse direto respingando água nelas. Até que um dia a minha mãe rezou uma oração antiga que ela tinha de Nossa Senhora do Desterro, e pronto, tudo ficou mais calmo. A última coisa que aconteceu foi um dia de manhã, quando eu acordei, abri a porta do quarto e fui no banheiro. E foi quando eu entrei e percebi que o banheiro estava todo molhado. Então voltei no quarto, que fica bem ao lado do banheiro, para calçar o meu chinelo. E nesse momento, grande foi a minha surpresa quando vi pegadas molhadas que iam na direção do meu quarto, antes mesmo de eu entrar lá. Sendo que não tinha mais ninguém em casa, somente eu. Bem, o que era aquilo, eu não sei. Eu só sei que, graças a Deus, até os uivos foram embora e nunca mais voltaram. Boa noite.